O mundo antes do dilúvio. Marcos, abençoado por Deus, ergueu uma cidade na terra do Nod. Caim deu o nome a esta cidade em homenagem ao seu primeiro filho, Enoque. Esta cidade antediluviana é a primeira cidade mencionada na Bíblia. Ao contrário do que teorias extrabíblicas afirmam, as Escrituras explicam claramente que o homem foi criado por Deus como um ser racional e moralmente capaz. Isso significa que, enquanto o homem passa por uma espécie de evolução intelectual, ao adquirir conhecimento e desenvolver novas tecnologias, não houve um processo evolutivo como espécie, como argumentado por algumas teses científicas. Isso fica evidente ao analisarmos os relatos bíblicos do período antediluviano, quando Caim, o primeiro humano a nascer na Terra, já estava suficientemente desenvolvido para construir uma cidade. Seus descendentes, por sua vez, foram responsáveis por grandes invenções com Jabal, Jubal e Tubal-Caim. A sociedade antediluviana aprendeu a viver em tendas, a criar rebanhos, a desenvolver as artes com o uso de instrumentos musicais e a forjar ferramentas trabalhando com cobre e ferro. Vamos explorar algumas descobertas surpreendentes sobre essa época. Mas antes de entrarmos em detalhes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossas novas publicações. Mais tarde, no tempo de Noé, a Bíblia mostra como ele já possuía a capacidade e os recursos necessários para construir uma grande arca, de acordo com as instruções divinas. Portanto, embora a Bíblia não forneça muitos detalhes sobre esse período, é evidente que houve um forte desenvolvimento tecnológico e cultural no mundo antediluviano. Muitas pessoas se perguntam sobre a duração da era pré-diluviana, mas a Bíblia permanece em silêncio sobre esse assunto. Contudo, inúmeros estudiosos sugerem que o período entre a criação do mundo e o dilúvio poderia ter sido mais longo do que o restante da história bíblica. Foram feitas tentativas para datar este período, mas todas se mostraram inconclusivas. Na verdade, a única fonte que fornece qualquer informação cronológica sobre a era pré-diluviana é a lista genealógica no capítulo 5 do Gênesis. No entanto, é improvável que se possam estabelecer datas exatas a partir deste registro, simplesmente porque esse não é o seu propósito pretendido. As genealogias bíblicas estão mais preocupadas em estabelecer linhagens do que em definir dados cronológicos. Algumas dessas listas genealógicas podem até ser representativas em vez de exaustivas, o que significa que poderia haver lacunas intencionais nessas listas para enfatizar indivíduos que tiveram significado particular na história bíblica. Por exemplo, em listas representativas, quando se afirma que uma pessoa gerou outra, isso implica que o primeiro é meramente um ancestral do segundo, não necessariamente o pai direto. Isso foi corroborado em outras genealogias bíblicas, e muitos estudiosos acreditam ser plausível que o mesmo seja verdade para a genealogia no capítulo 5 do Gênesis. Com base nestes dados genealógicos do Gênesis capítulo 5, os estudiosos podem ao menos observar que os eventos e linhagens mencionados são de grande importância no contexto da história bíblica, mas estabelecer datas precisas continua sendo um desafio. Os avanços no mundo pré-diluviano provavelmente estavam relacionados à longevidade humana. Durante essa era, existia apenas uma língua, e Deus permitia que as pessoas vivessem por séculos, o que provavelmente desempenhou um papel fundamental no progresso tecnológico e na transmissão de informações. Sim, existem interpretações alternativas sobre a longevidade das pessoas que viveram antes do dilúvio, mas a visão mais tradicional dentro do cristianismo é aquela que aceita uma leitura direta do texto bíblico, afirmando que esses indivíduos viveram centenas de anos. A Bíblia relata que o estilo de vida pecaminoso adotado por Caim se espalhou rapidamente por todo o mundo antediluviano. Por exemplo, Lameque, um descendente de Caim, foi o primeiro a adotar a poligamia nas páginas bíblicas e também foi um assassino duplo que se orgulhava de sua crueldade. Caim, depois de matar Abel, não apenas não se arrependeu, mas também sentiu que o castigo de Deus sobre ele era injusto.
A Bíblia também afirma que no período antediluviano, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens. É verdade que alguns intérpretes argumentam que isso significava uma mistura entre seres espirituais e humanos. Em outras palavras, supostamente, anjos caídos tiveram relacionamentos com mulheres na Terra, mas a maioria dos estudiosos concorda que a interpretação que melhor se encaixa no texto bíblico é que essa mistura foi uma degeneração humana promovida por relacionamentos entre pessoas piedosas e ímpias, de modo que rapidamente a impiedade prevaleceu e caracterizou toda a civilização. Isso significa que, naquela época, a linhagem piedosa de Sete era o ramo da humanidade que preservava o conhecimento de Deus. Mas com o tempo essa linhagem se misturou com a linhagem ímpia de Caim, e a depravação espiritual atingiu um limite intolerável. Naquele tempo, havia os nefilins na terra. Alguns estudiosos argumentam que os nefilins eram gigantes nascidos da mistura dos filhos de Deus e das filhas dos homens. No entanto, muitos outros estudiosos do Antigo Testamento acreditam ser mais provável que os nefilins fossem homens poderosos e de grande renome na antiguidade, exercendo domínio por meio de atos de tirania, escalando ainda mais o nível de pecado da humanidade. Entretanto, no período antediluviano, também havia pessoas verdadeiramente comprometidas com o Senhor. Abel, por exemplo, foi o primeiro mártir e continuou sendo lembrado como exemplo de fé, mesmo nos tempos do Novo Testamento. Enoque foi outro que teve uma relação tão próxima com Deus que foi arrebatado e não viu a morte. Por fim, foi nesse período que Noé nasceu, cresceu e se desenvolveu como homem. Contudo, nos últimos anos do período antediluviano, Noé foi a rara exceção de alguém que continuou a temer ao Senhor. A Bíblia diz que sua família foi a única poupada quando a paciência de Deus encontrou a depravação geral daquela civilização intolerável. Que assim, o período antediluviano terminou com o derramamento da ira de Deus e a destruição da terra. A situação era tão complicada, a maldade atingira um nível tão alto, que o escritor bíblico registra o descontentamento de Deus com a humanidade por meio da figura do arrependimento, dizendo que Deus se arrependeu de ter criado o homem. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 13, versículo 6, relata o fim da história antediluviana, afirmando o seguinte: pelas águas também o mundo daquele tempo foi destruído e submerso. Mas tudo o que aconteceu naquele tempo serve como um aviso para nós, pois o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias da era atual, o estilo de vida pré-diluviano se repetirá. Todos viverão de acordo com sua própria vontade, seus próprios desejos, festejando, celebrando, se relacionando, mas todos estarão ocupados demais para atender ao chamado de Deus ao arrependimento. Então, assim como aconteceu com a geração antediluviana, as pessoas só se darão conta quando o juízo de Deus for derramado, sem oportunidade para voltar atrás. De fato, Jesus ilustrou esse momento ao dizer que, assim como no mundo pré-diluviano, os ímpios foram levados pelas águas do dilúvio, nos últimos dias, os não arrependidos também serão tirados deste mundo pelo juízo de Deus. Portanto, este é um apelo urgente à humanidade. A Bíblia não descreve o mundo antediluviano para satisfazer nossa curiosidade sobre tempos antigos, mas como um lembrete contundente de que um estilo de vida caracterizado pela ignorância dos padrões de Deus e pela indulgência no pecado, inevitavelmente levará ao juízo divino. Os paralelos entre o mundo antediluviano e nossa época atual devem servir como um aviso para nós. Este é o momento de voltarmos nossa atenção para Deus, de nos arrependermos de nossos pecados e buscarmos sua graça e perdão. O mundo pré-diluviano foi um período único na história humana. Foi marcado por um significativo desenvolvimento tecnológico e cultural, mas também foi caracterizado por grande pecado e rebelião contra Deus. No final, serviu como um forte aviso para as gerações futuras. Seu fim repentino em um dilúvio catastrófico ilustra a seriedade do juízo divino e a urgência do arrependimento humano. Portanto, é crucial que permaneçamos alertas e preparados, vivendo nossas vidas em obediência a Deus e aguardando o retorno de Cristo. Obrigado por se aventurar até o final. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como este. Compartilhe com amigos e familiares
para que eles possam explorar esse universo intrigante. Agora, temos um vídeo recomendado na tela para você continuar sua jornada por histórias fascinantes. Lembre-se, o passado é a bússola que orienta nosso presente.